Em 2010, um dos maiores ícones do terror voltou, mas com um rosto novo, uma abordagem nova e uma recepção, digamos bem, polêmica. O remake de A Hora do Pesadelo tentou trazer o Freddy Krueger de volta para a nova geração, com mais realismo, mais trauma e uma pegada mais sombria. Mas será que funcionou? No vídeo de hoje nós vamos relembrar esse filme que tentou reinventar um clássico e discutir o que deu certo, o que deu errado e por que até hoje esse remake é tão falado, mesmo por quem detestou. O filme inicia em uma lanchonete em Springwood, onde um jovem chamado Dean, após ser ignorado pela garçonete, vai entrando na cozinha e percebe que o ambiente não tá normal, até que vemos uma figura com garras nas mãos atrás dele. Sabemos bem quem é, né? Mas ele simplesmente acorda, era um pesadelo, mas não tanto porque ele de fato machucou a mão como em seu sonho. E além do Dean, conhecemos a sua namorada Chrissy. Não é bem namorado, né? Eles estão ficando. E a amiga deles, a Nancy. E o Quentin, que tem um crush na Nancy. Prometo que vai fazer sentido. O Dean fala que não tá dormindo muito bem por conta de pesadelos e por estar sem dormir, ele começa a dormir acordado. A camada entre a realidade e o sonho vai se rompendo e o Dean acaba encontrando com ele de novo no meio da lanchonete. E essa figura, que até agora não foi citado os nomes, mas a gente sabe muito bem quem é, obriga o Dean a cortar o seu próprio pescoço no meio da lanchonete. E a partir disso, após presenciar esse falecimento um tanto traumático, a Chrissy começa a ter os mesmos sonhos, ou melhor, pesadelos, com garotinhas cantando músicas bizarras, com cicatrizes e, claro, a realidade distorcendo. E a Nancy é a única que acredita nela, porque segundo ela, ela também viu essa coisa no sonho dela. E tudo começa a ficar às claras na cena da sala de aula, quando a Chrissy está lendo um livro e, claro, acaba adormecendo. Quando a realidade muda, tudo se distorce e ela ganha um professor novo. Ela corre, mas sempre para no mesmo lugar. Ele é um homem com um corpo queimado, suéter verde e vermelho, chapéu e, claro, suas luvas afiadas nas mãos. Ela escapou dessa vez, mas naquela noite, quando estava dormindo com o seu namorado, ela acaba sonhando de novo com a sua versão criança e o homem das mãos de lama. Ela pensa ter acordado, mas não, ela tá dormindo. Ele arremessa ela nas paredes, teto e depois rasga ela com as garras. E o Jesse não só passou a acreditar, como também se tornou um dos principais suspeitos. Na verdade, o principal suspeito. E ao buscar a ajuda da Nancy, ele descobre o nome dele, o Freddy Krueger. O Jesse acaba sendo preso e, claro, não tem nem tempo do julgamento, porque o Freddy pega ele na prisão. Ele dorme e vai parar no que parece ser uma caldeira. Tenta correr, mas o território aqui é do Freddy. Via a mão no meio do seu peito e abre o Jesse ao meio. Agora ferrou. Nancy e Quentin começam a montar teorias, porque eles veem crianças, mas deles mesmos pequenos, e o Freddy faz várias piadinhas de que já conhece eles desde criança, o que, claro, os deixa intrigados. Eles perguntam para a mãe da Nancy, que claramente esconde algo. Ela nega, mas sabemos bem que ela tá mentindo. Nancy vai tomar então o seu banhozinho de banheira e ali tira um cochilinho, o suficiente para o Freddy aparecer com a sua luva. E depois de fazer ela ter alucinações com ele, dizendo que ela era a sua preferida. Então, após mais esse incidente, eles pesquisam a fundo e descobrem que todos eles já estudaram juntos, todos eles, no jardim da infância. E ao questionar a mãe, ela conta que quando eles eram crianças na escola havia um zelador chamado Freddy Krueger, sempre muito carinhoso e brincalhão com as crianças, vivia no porão da escola, até que as crianças começaram a aparecer com arranhões, dizendo que o Freddy levava elas para um lugar escuro. E pelo que eles disseram, eles meio que acusaram o Freddy de ser ali um molestador. A mãe então diz que o Freddy só foi embora, mas em um sonho do Quentin, descobrimos que na verdade os pais dessas crianças perseguiram o Freddy até uma antiga fábrica abandonada e lá cercaram ele. E depois de algumas ameaças, eles simplesmente colocaram fogo no lugar e, claro, no homem também. Então, os jovens, perplexos com essas informações, eles acham que o Freddy está caçando eles por vingança, por ele ser inocente. Depois disso, temos mais uma visão de como é esse sonho lúcido, em que a Nancy
meio que transitando entre a realidade e o sonho. Isso tudo numa farmácia, com o Fred se aproximando, ela vendo momentos da realidade, momentos do sonho. É uma cena até muito bem feita. E nesse momento, ela segura o Fred, acorda e consegue trazer de volta um pedaço do suéter dele. Ou seja, aqui a gente percebe que dá para trazer o Fred de volta para o mundo real. Eles então, com medo, obviamente, de falecer, decidem averiguar esse tal porão que eles falaram quando criança, para tentar descobrir se o Fred era culpado ou inocente. Eles encontram o lugar e percebem que era tudo verdade. Quando encontram fotos de tudo, fotos de crianças, é uma cena que não é nos mostrado, mas a gente percebe o que é que tá acontecendo ali. E percebem que ele tá atrás deles não porque é vingança, porque ele era inocente, mas porque deduraram ele. Desgraçado. E eles montam um plano. O Quentin deveria ficar acordado, a Nancy deveria dormir e tentar trazer o Fred de volta pro mundo real, para assim lutar com ele aqui. E assim eles tentam fazer. Porque o Quentin dorme primeiro que a Nancy. O Fred então ataca o Quentin e deixa ele ferido. E depois vai atrás da Nancy, fazendo primeiro sua tortura psicológica e depois a tortura física. E por sorte, o Quentin, que agora acordou, usa adrenalina na Nancy e faz ela acordar, bem na hora que ela estava segurando o Fred. E agora, no mundo real, ele pode se ferir. E os jovens então lutam com ele e conseguem vencê-lo cortando o seu pescoço e depois pondo fogo no lugar. Agora eles estão aparentemente bem, tá todo mundo bem. Os jovens vão voltar para casa, na verdade o Quentin foi meio que pro hospital. Mas a Nancy volta para casa com a mãe, tá tudo certo, elas estão conversando até que ela olha pro espelho atrás da mãe dela, vê o Fred no reflexo que atravessa o rosto da sua mãe com as mãos de garra e simplesmente leva a mãe da Nancy para dentro do espelho. A Hora do Pesadelo é um clássico. O filme de 84 chegou como uma pancada, original, bem feito e com um assassino icônico, carismático que meio que conquistou o público. Não pela história, mas pela atuação marcante do Robert Englund. Ele sempre será um ícone do horror. O cara conseguiu transformar um assassino psicótico em um dos vilões mais queridos do gênero. Por isso, minha surpresa foi enorme quando assisti esse remake pela primeira vez e percebi o quão mais sombrio ele era. Apesar de ser plausível em vários aspectos, principalmente pela época que ele tava, né? A época dos remakes sombrios, o novo Fred Krueger perde muito aquele carisma sarcástico que o original tinha. Aqui o tom é mais sério, quase depressivo, e o personagem é retratado de uma forma muito mais pesada. O que, dependendo do ponto de vista, pode até fazer sentido, mas também tira parte do que tornava o Fred tão único. Além disso, o uso de CGI no remake é meio datado. Algumas cenas que deveriam ser impactantes acabam soando muito artificiais, o que quebra um pouco a imersão. A famosa cena da parede, por exemplo, que no original foi feita com efeitos práticos, simples e ficou icônica. No remake ganha uma versão digital que simplesmente não causa nenhum efeito. Já a maquiagem do Fred também é um ponto polêmico. Eles tentaram deixá-lo mais realista, com a aparência de queimadura de verdade, o que é compreensível, mas o resultado final acaba sendo estranho e menos expressivo. Falta aquele impacto visual marcante que a maquiagem original tinha. Outra mudança significativa aqui foi o passado do personagem. Enquanto no original o Fred era um assassino de criança, algo já horrível por si só, no remake eles deixam explícito que ele era um molestador. Isso muda completamente a relação do público com o vilão. No original é muito cruel. Nossa, sempre tem essa distância moral, né? Que permitia que ele ainda fosse visto como um monstro do pesadelo, mítico ali, né? Ele estava atrás dos jovens e tal, uma coisa mais mítica. No remake ele se torna repulsivo. Eu não curti essa mudança. E no final das contas o remake tenta aprofundar o horror psicológico, mas perde muito na essência do que fazia a Hora do Pesadelo ser tão especial. É sombrio? Sim, mas talvez sombrio demais, a ponto de esquecer que o medo no original vinha tanto do pesadelo quanto da criatividade dos pesadelos, das mortes, dos efeitos, toda a história do personagem e dos personagens que ele assassinava. E cara, já se passaram o quê? Uns 15 anos que esse filme saiu e nada de outro filme da Hora do Pesadelo, né? Não temos nada, não temos uma série
confirmada que nem tá sendo confirmado o Crystal Lake, a série. Não temos uma série que nem foi a do Chuck. Ash vs Evil Dead. Pânico? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Teve série. Cadê o novo filme da Hora do Pesadelo? Estamos ansiando por um filme da Hora do Pesadelo, galera. Teve filme do Halloween, do Exorcista e a Hora do Pesadelo, nada. Um dos meus filmes favoritos, slashers dos anos 80, é a Hora do Pesadelo. E não tem uma mídia sequer da Hora do Pesadelo confirmada pra gente. É sério, vamos dar uma agilizada nisso daí. A gente tá precisando de ver o nosso Freddy Krueger de novo. Bom, pessoal, mas e aí, o que vocês acham desse filme? Concordam comigo? Discordam de mim? Não tem problema, podem deixar aqui nos comentários, tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!